Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 16, descendentes de Adão e a corrupção da raça humana. Leitura da Bíblia, Gênesis 5, de 1 até 32. E Gênesis 6, de 1 até 9. O Senhor nos falou na mensagem anterior que depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, Caim, ele iniciou uma civilização sem a presença de Deus, e o homem tentando provar para si mesmo que era possível viver sem Deus. Esse homem segue na linha de Caim, arrogante, presunçoso, que se achava justo. Infelizmente, chegou ao ponto que chegou a nossa civilização de hoje. Mas graças a Deus, ele precisava trazer o descendente da mulher por meio de uma outra genealogia, não da descendência de Caim. Então, a partir do capítulo 5, que nós vamos entrar agora, fala da genealogia de Adão. Nessa genealogia não é mais da linha de Caim. A genealogia de Adão, registrado em Gênesis 5, registra as primeiras 10 gerações da raça humana, de Adão até Noé. A genealogia humana começa com Deus. Você sabia? Se você fizesse uma árvore genealógica sua, você terá que começar a partir de Deus. Porque aqui no versículo 1 diz: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Adão, já disse, significa homem, a humanidade, e aqui reafirma que o homem foi criado à imagem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. E Deus os abençoou. Importante relembrar em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, essa é a incumbência, a comissão do homem depois que Deus o abençoou. É a multiplicação dos seres humanos. E nesta genealogia não registra as atividades de cada um ou as suas realizações, com exceção de Enoque, que no versículo 22
a 25, que nós lemos agora aqui na reunião, que diz o seguinte: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Com exceção dessa descrição, não há nenhuma descrição das atividades de cada um. Isso é bem semelhante àquilo que eu comentei ontem. Em Lucas 18, aquele fariseu, ele tinha muitas realizações para apresentar a Deus e aos homens. E achando que pelas suas realizações ele seria justificado, pelas suas muitas realizações ele seria aceito por Deus, teria agradado a Deus. No entanto, aquele publicano não tinha realizações para apresentar, ele apenas tinha um homem arrependido para apresentar-se. Ele só disse: "Se propício a mim, pecador". Irmãos, da linhagem de Caim, tem muitas realizações para apresentar, mas na linhagem oficial da genealogia de Adão, não registra as realizações que cada um teve para apresentar, porque todas as suas realizações na linhagem original de Deus são obras feitas por Deus, não são as suas realizações. Vocês entenderam? Por isso, irmãos, aquele que faz parte do ramo da videira, os frutos produzidos pelos ramos da videira não são pelo mérito da videira, dos ramos, mas é pela seiva da videira. Portanto, irmãos, nós vivemos a vida da igreja na linha da vida. Graças a Deus, Deus pode nos usar a produzir muitos frutos, mas esses frutos não são as nossas realizações para apresentar a Deus, para sermos justificados. Esses frutos são para a glória do Pai. Esses frutos são pelo fato de eu estar ligado à videira e a própria videira produz através de mim. Portanto, eu não tenho mérito. O único mérito meu é permanecer na videira. Então, esse é o significado. E aqui, nessa genealogia, apenas registra que cada um foi gerado, viveu e morreu. Quer dizer, cada um foi gerado, viveu e também gerou filhos e filhas e no fim morreu. Em outras palavras, aqui registra apenas que cada um cumpria a missão ou a função da multiplicação da humanidade. O registro dos descendentes de Caim não diz quantos anos cada um viveu. Ou seja, mesmo tenham realizados muitos feitos para dar continuidade de uma cultura sem Deus, tais como edificação de cidade, invenção de atividades econômicas para a sobrevivência do homem, a invenção de instrumentos musicais para o entretenimento, para fazer os homens alegres, e também armas para a segurança do homem, apesar de terem feito tantas coisas, porém, aos olhos de Deus, essas pessoas da linhagem de Caim
não viveram perante Deus. Em outras palavras, a sua vida não foi contada diante de Deus. Não tiveram os seus dias contados diante do Criador. Isso nos faz lembrar de Salmo 90. Você conhece esse salmo? Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, que significa pedir para o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias, isto é, que os nossos dias sejam contados diante de Deus, que os nossos dias sejam válidos diante de Deus. Portanto, irmãos, se você viver na linhagem de Caim, os seus dias não são contados. Mas se você viver na linhagem da genealogia de Adão, os seus dias serão contados. A genealogia de Jesus Cristo, registrada em Lucas capítulo 3. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Ali tem a genealogia de Jesus Cristo, a partir do versículo 23. É importante, no versículo 23 diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Foi quando ele completou os seus 30 anos de idade, é que é mencionada a sua genealogia. Portanto, no domingo, nós vamos ter mais uma palavra de comando. Essa palavra de comando será sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi são aqueles que é a faixa etária que se inicia com os 30 anos de idade, quando Jesus começou o seu ministério. Portanto, era a genealogia de Jesus. Ele vai do lado contrário e indo até a sua origem. A genealogia de Jesus era como se cuidava filho de José. Na verdade, oficialmente, Jesus foi incluído na genealogia de José, mas ele não nasceu de José, ele nasceu de Maria, certo? Filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, etc. E aqui vamos até o final dessa descrição da genealogia, versículo 38. Cainã filho de Enos, Enos já chegamos ontem, né? Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e Adão é filho de Deus. Não é interessante que na genealogia de Jesus registra que Adão é filho de Deus? Então, a genealogia de Jesus vai até Deus. Deus, Adão, Sete, Enos e assim por diante, até chegar em Jesus. Essa genealogia foi preservada, por isso que a genealogia de Caim foi excluída dessa genealogia. Essa genealogia foi preservada justamente por causa do nascimento de Jesus, que é o descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente.
Aleluia. Então, irmãos, essa genealogia que nós lemos em Gênesis 6, 5, completando com Lucas capítulo 3, vai chegar até Cristo Jesus sendo gerado por essa genealogia. Pois Cristo Jesus, homem, ele cumprirá a responsabilidade que Deus deu ao homem, não somente de se multiplicar e encher a terra, e sim há de sujeitar a terra. Isto é, Cristo, com auxílio da igreja, encabeçará sobre todas as coisas. Isso está em quais versículos? Efésios 1, 9 e 10. Espero que vocês tenham percebido o que eu falei agora. Na genealogia registrada em Gênesis 5, ele cumpriu apenas uma parte da responsabilidade que Deus entregou ao homem, de Gênesis 1, versículo 28. Cumpriu que parte? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Certo? Então, fulano de tal gerou o seu filho, e o seu filho, né, e depois viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e viveu mais tantos anos e morreu. E o seu filho, né, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e viveu mais tantos anos e morreu. Quer dizer, nasce, gera, vive e morre. Então só cumpre uma função. Qual é a função? A função de ser fecundo, de se multiplicar, de encher a terra. Mas não cumpre a função de sujeitar a terra. Vocês perceberam isso? Falta a função de sujeitar a terra, de dominar a terra. E quem vai cumprir essa função de sujeitar a terra e dominar a terra? É Cristo. Por isso que essa genealogia não faz sentido se não chegasse até Cristo. O homem não tem como cumprir a responsabilidade que Deus deu ao homem de sujeitar a terra. E Cristo sozinho também não tem condições de sujeitar toda a terra. Ele conta com a igreja que ele gerou na cruz e na sua ressurreição. Ele conta com a cooperação sua e minha. Hoje nós estamos aqui como trabalhadores da última hora, cooperando com o Senhor para encabeçar todas as coisas em Cristo. Certo? Porque ele já está lá em cima no terceiro céu, todas as coisas já estão debaixo dos seus pés, mas nem todas as coisas lhe estão sujeitas. Portanto, nós estamos nesse final dos tempos cumprindo essa missão. Todos, a impressão deixada na genealogia mesmo de Adão é a impressão de efemeridade da vida humana, de ser uma vida humana muito temporal, passageira, E depois da queda, irmãos, todo homem tornou-se pecador, nasce, vive e morre. Essa é a vida humana. No entanto, irmãos, Deus dá esperança para o homem que, se ele andar com Deus como andou Enoque, essa rotina de nascer, viver e morrer pode mudar. Você está vivendo essa rotina? Nascer, viver e morrer. Irmãos, graças a Deus, Deus nos deu uma esperança. Por isso que no meio dessa genealogia, ele
mostra que Enoque era diferente, tá? Então, versículo 22. Peraí, antes de entrar nisso, eu vou dizer assim, essa rotina de desesperança, de uma vida tão passageira e tão sem sentido, é nascer, criar, gerar, viver e morrer, tá? Então, tudo vai mudar, tudo irá mudar com a vinda de Cristo. Porque o nosso velho homem pecador, como eu disse nas mensagens anteriores, que sofreu a injeção de uma semente diabólica, traz consigo uma carga genética do diabo, que é o pecado dentro do homem, vive essa rotina de desesperança. Ele nasce, ele vive, gera, vive e morre. Essa é a rotina. Por isso, irmão, tantas pessoas não sabem por que a razão dessa vida humana. Muitos não entendem por que Deus criou o homem, por que o homem vive, por que o homem existe. É só para nascer, gerar, viver e morrer? Não faz sentido. Então, graças a Deus, irmãos, quando nasceu Cristo, quando veio Cristo, né, veio a existência, irmão, tudo passou a fazer sentido, tudo mudou. Graças a Deus que esse velho homem, que não faz nenhum sentido viver, Cristo veio na terra, na sua cruz. Quando cremos em Jesus, nós somos unidos na sua morte, e o nosso velho homem morreu com ele, foi crucificado, né, com ele. E não só nosso velho homem, que tem a natureza do diabo, morreu na cruz, e nós, na ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. E nós hoje vivemos um novo homem, em novidade de vida. Por isso, irmãos, não fique desanimado. 2 Coríntios 4:16 diz o quê? Ainda que exteriormente, irmãos, não tem diferença entre nós e as pessoas que não têm esperança, todos nós, com o passar dos anos, envelhecemos. Não tem como, né? Ainda que nós cremos em Jesus, esse velho homem, com o passar da idade, né, vai envelhecendo. Vai envelhecendo. Mas ainda que ele envelheça, certo? Capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por isso, irmãos, quem vive pelo velho homem, vive uma vida de semblante caído, vive uma vida de desânimo, vai envelhecendo, vai ficando cheio de rugas e vai se definhando e não tem mais esperança, está mais perto do caixão. Mas, irmão, nós não. Conforme os anos passam, ainda que essa casca vai se envelhecendo, mas o nosso homem interior se renova a cada dia, pela palavra que nós fazemos imersão, inculcando a palavra, né? Câmara de energização. Por isso Caleb disse: eu ainda hoje, aos 80 anos de idade, eu sou tão forte, tão vigoroso quando eu tinha 40 anos. Irmãos, eu posso ter uma aparência já mais velha,
mas, irmão, dentro de mim, eu estou novo. Aleluia! Não fazemos parte daquela rotina sem esperança. A nossa vida tem sentido. Então, isso é para quem anda com Deus. Então vamos lá. Versículo 21 de Gênesis 5. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Eu fiz um gráfico, já vou pedir para projetar. Eu fiz um gráfico da cronologia de Adão até Abraão, tá? Fiz um gráfico e os irmãos podem disponibilizar nos grupos, tá? Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém. E ele andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, ele ainda viveu mais 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os anos de Enoque foram 365 anos. Equivale aos 365 dias de um ano. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, ele é o único desse registro de genealogia de Gênesis 5. Ele não morreu. Ele nasceu, gerou, viveu, andou com Deus e foi tomado para Deus. Então, irmãos, esse é um modelo para nós. Viver como todo ser humano que vive ao nosso redor, irmão, não faz sentido. Por isso eu estou conclamando vocês que estão na faixa etária de valente de Davi. Não faz sentido ter sucesso profissional, ter sucesso, financeiro, grandes homens de negócio, ter bens, patrimônios, mas se a sua vida é como outros, igual a outros dessa genealogia, nascer, viver e morrer, não faz sentido, ainda que tenha toda a riqueza do mundo, acumule todo o patrimônio do mundo, não faz sentido. Não é mesmo, irmãos? Então, devemos aproveitar cada dia, enquanto vivemos como qualquer outro vive, mas nós aproveitamos cada dia para andar com Deus. Isto é, viver na presença de Deus. Onde está a presença de Deus? Está na sua palavra. Por isso, irmão, o nosso relacionamento íntimo com Deus, ou nosso relacionamento íntimo com a palavra de Deus, precisa ser desenvolvido, a todo tempo. Então vamos desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com Deus por meio da sua palavra, amando a sua palavra, inculcando a palavra no coração e praticar essa palavra, irmão, isso sim nos diferencia de outro ser humano. Ou você quer ser um como outro qualquer, vivendo aquela rotina que não faz sentido. E eu quero ser diferente. Você quer ser diferente? Eu quero ser diferente. Então, eu quero aproveitar cada dia, ainda que você que está na faixa de valente de Davi,
esteja muito ocupado com seus negócios, com sua vida profissional. Irmãos, lembre-se, use um pouquinho de tempo, se aproxime da palavra, ande na presença de Deus, mesmo que seja poucos minutos por dia, uma pequena imersão, né? Forme grupos de câmara de energização, encoraja um ao outro, ainda que vocês tenham pouco tempo nessa faixa etária, marque 15 minutos que seja, não tem por dia, por semana então. Que tal a gente marcar, fazer uma imersão ultra refinada? Irmãos, isso vai fazer diferença na sua vida. Você não vai viver como outro qualquer. Nós não somos um como outro qualquer. Nós somos aqueles que andam na presença de Deus. Andou Enoque com Deus. Agora eu vou mostrar a diferença entre Enoque ter andado com Deus e Deus andar com o homem. É diferente. Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. Aqui registra, depois que Jesus Cristo morreu, e já é o primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Algumas mulheres foram as primeiras a presenciarem o fato e contaram aos discípulos. E os discípulos nem todos acreditaram. É difícil acreditar que aquele Jesus foi pendurado na cruz na sexta-feira e no domingo, de manhã cedo, de madrugada, né? Logo cedo, certo? As mulheres já foram até o túmulo e encontraram que o túmulo vazio. Mas nem todos acreditaram. E esses dois dos seus discípulos, não viam mais a razão de ficar em Jerusalém. Vamos aguardar o quê? Algumas mulheres falaram que Jesus ressuscitou. Mas para que ficar aqui em Jerusalém? Ele não vai aparecer a nós, certo? Então, eles resolveram sair de Jerusalém e desceram caminho ladeira abaixo para uma aldeia chamada Emaús. Vocês entenderam? Esse é o contexto. Versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ele ressuscitou ou não? Você acredita? Eu acredito, mas não sei se eu acredito. E iam conversando sobre isso. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você é o único que não lê jornal? Você é o único que não lê as notícias das revistas? Né? Você não sabe o que está acontecendo? Uma grande coisa aconteceu em Jerusalém. Esse Jesus Nazareno foi crucificado, né? E disseram que ele ressuscitou. Você não sabe disso? Aí Jesus perguntou-lhes: quais? E explicaram o que acontecera a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Vou aproveitar aqui, falar aqui para vocês, valente de Davi.
Jesus era poderoso em obras e palavras. Irmão, nós precisamos ser bom tanto em palavras, porque nós estamos imergindo na palavra de Deus, também temos que ser bom em obras, na prática. Nós praticamos aquilo que nós recebemos como palavra, e também a palavra que nós falamos, nós praticamos, tá? Tem que ser completo. Um tempo atrás, na igreja só tinham teóricos, não tinham práticos. Irmão, nós temos que ser bom tanto na palavra como na prática, tá bom? Aí você não sabe disso não? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Quer dizer, nós esperávamos uma coisa, mas parece que não vai acontecer. A redenção de Israel. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas não sei se esses dois discípulos acreditaram não, viu? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Irmãos, esses dois não creram. Por isso estavam saindo de Jerusalém, indo para a aldeia de Emaús. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não estava escrito na Escritura que ele ia sofrer, ia morrer, ser crucificado, ia ressuscitar no terceiro dia, entraria na glória do Pai? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica, conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, a palavra comprova a presença de Deus. Quando a palavra arde, é porque Deus está falando com você. Eles não reconheceram fisicamente a Jesus, mas reconheceram pela palavra. Hoje é a mesma coisa. Jesus não aparece a nós fisicamente, mas pela palavra nós reconhecemos a sua presença. Quando essa palavra arde, é porque ele está nos falando. Aí, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde chamaram reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: ó Senhor, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão.
Não sei se vocês entenderam a moral da história. Acho que não entenderam. Enoque, andar com Deus, é iniciativa de Enoque. Os 2 discípulos que iam para o caminho de Emaús não tomaram iniciativa de andar com Deus, mas Jesus, para salvá-los da incredulidade, andou com eles. Vocês entenderam a diferença? Às vezes, por falta de fé, você vai por ladeira abaixo. Você sai de Jerusalém, vai para Emaús. Você não crê na palavra, você fala, não tenho mais o que fazer aqui em Jerusalém, eu vou descer para Emaús. Pela misericórdia de Deus, Jesus aparece a você e anda com você. E quando ele anda com você, qual é o seu propósito? Para te acordar, para te despertar, para fazer você lembrar da palavra que ele falou, certo? E fazer você voltar de Emaús para Jerusalém. Vocês entenderam? Então, irmãos, quando nós estamos descendo a ladeira abaixo, o Senhor Jesus vem para andar conosco e nos traz de volta. Mas o melhor é nós ativamente, né? Nós positivamente tomarmos uma ação de que todos os dias eu quero andar com Deus. Aí é a minha decisão, eu quero andar com Deus todos os dias. Então, irmãos, não foi Deus quem andou com Enoque, pelo contrário, Enoque andou com Deus. Quando um homem anda com Deus em uma constância, não com altos e baixos, vocês entenderam ou não? Não é andar com Deus de vez em quando. Não é andar com Deus e depois a minha vida sobe e depois desce lá para o inferno. E sobe de novo para o Éden e desce para o inferno. Não, temos que ter uma vida em constância. Andar com Deus numa constância. Sabe por que isso? Porque quem anda com Deus, anda numa ascendência. Nunca é no mesmo nível. Quem anda com Deus, anda assim, ó. E onde vai dar nisso? Lá no céu. Enoque andou com Deus e o Deus tomou para si. Pode ser que o Senhor não tome o seu corpo físico para si. Mas, irmãos, espiritualmente o Senhor está nos tomando para si. Por isso, irmãos, não desprezem tudo que vocês estão fazendo com a palavra. Anotação, né? Como é que é? Transcrição. Revisão, né? Dormir com Deus, acordar com Deus, imersão ultra refinada, grito de guerra, e durante o dia todo andar com Deus com essa palavra no coração. Se você viver isso numa constância, pode ter certeza que você está subindo. Quando você estiver descendo, Deus ainda pela sua misericórdia aparece a você. Ele vem andar com você. Mas é para você sair de Emaús e subir para Jerusalém. Entenderam o sentido? Por isso, irmãos, Enoque, ainda mais, Enoque deu nome de Metusalém a seu filho. Metusalém significa, a palavra Metusalém, nome, significa aquele que maneja a lança. Tá? Mas também pode significar que quando ele morrer, virá.
Então, se você olhar para o gráfico que eu fiz, tá? Enoque gerou a Metusalém. Metusalém nasceu no ano 3288. Essa datação nós adotamos, né, a datação de um autor chamado Edward Rees. E está, quem quiser, está na Bíblia Cronológica da Nova Versão Internacional, NVI, a Bíblia Cronológica. Então nós adotamos, tá, essa datação, tá? E nessa datação, a Metusalém nasceu no ano 3288 e o nome Metusalém é quando ele morrer virá. Virá o quê? Virá o dilúvio. Então foram exatamente 969 anos. Isso está em Gênesis 5, versículo 27. Dá uma olhada. Gênesis 5, versículo 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. No ano que ele morreu, veio o dilúvio. Veio o dilúvio, tá? Ó Senhor Jesus, portanto Metusalém já foi, o nome dele já foi um aviso de Deus, de que uma grande coisa iria vir para destruir. Então, isso quase 1000 anos antes, tá? Foi um aviso de Deus. Aí, em seguida, nós entramos em Gênesis capítulo 6, porque não tem muito mais que comentar no capítulo 5. Capítulo 6 inicia a corrupção da raça humana, né? Aí vem uma parte muito polêmica na interpretação, tá? Então vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Bom, vamos terminar de ler o capítulo 5, versículo, né, Lameque, versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Aí capítulo 6 começa um registro da corrupção da raça humana. Versículo 1: como se foram multiplicando os homens da terra e lhes nasceram filhas. Filhas, são mulheres humanas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. No entanto, os filhos de Deus aqui referem-se aos anjos, como em Jó, capítulo 1, versículo 6. Pode dar uma olhada, só para comprovar isso. Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Você vê como Deus é tolerante, né? Ainda tolera Satanás aparecer na Assembleia dos Anjos, né? Então, esses filhos de Deus são anjos, na Assembleia dos Anjos, tá? No capítulo 2, versículo 1, mesma coisa. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, os
anjos aqui referem-se aos filhos de Deus, referem-se aos anjos. E também Salmo 89, versículo 5. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Essa assembleia dos santos, na verdade, são a assembleia dos seres celestiais, seres angelicais. Celebram os céus as maravilhas de Deus, né? Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais. Então aqui não está se referindo a seres humanos, seres celestiais. Quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Tá? Então, os anjos aqui são os anjos caídos que seguiram na rebelião de Satanás, e eles deixaram seu estado original, que os anjos não se casam nem se dão casamento, e eles cobiçaram as mulheres, acharam as mulheres muito bonitas, e eles tomaram o corpo humano e vieram a possuir as filhas dos homens. Irmãos, isso é uma confusão de espécies. Deus não tolera confusão de espécies. Satanás, ele é tão sutil, além de ter injetado o seu DNA no homem caído, ele quer destruir a pureza da raça humana, da forma como Deus criou. Ele quer trazer uma mistura de sangue, de espécie angelical, aqui entre os homens. Aí, se todos os homens forem contaminados, e essa confusão poluir todos os seres humanos, irmãos, Deus não tem mais como fazer a vontade de Deus acontecer por meio do homem. Vocês perceberam? Se essa mistura de sangue se espalhar para toda a humanidade, pronto, Deus tem que exterminar toda a humanidade. Tem que criar outra coisa para fazer a sua vontade. Mas Deus não pode mudar. O seu propósito eterno é propósito eterno. Ele não pode desistir do seu propósito eterno. Então, irmãos, é isso que aconteceu, tá? Vamos lá. Na época de... aí, esses anjos são anjos caídos que seguiram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Isso está registrado em Apocalipse 12, versículo 4, né? O dragão e os seus anjos, os quais se tornaram os principados e potestades e dominadores deste mundo das trevas. Isso está em Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, 12, tá? E diz o quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses são os anjos que se rebelaram juntamente com Satanás e o seguiram, tá? Então, dentre esses anjos caídos que seguiram a Satanás, dentre eles, há um pequeno grupo que cometeu essa coisa proibida por Deus, que aconteceu. Então, irmãos, só que são coisas misteriosas que nós não entendemos. Não me pergunta muito porque eu não sei, tá? Como isso pode acontecer, mas aconteceu, tá? Então, na época de Noé, então, alguns desses anjos tomaram corpos humanos. Vocês sabem que anjos podem vir em forma de homens.
desde que autorizados por Deus. Como no caso, quando Deus apareceu a Abraão. Lembra que eu falei já isso? Vamos dar uma olhada, vai. Gênesis 18. Eu já mostrei isso para vocês. Gênesis 18, versículo 2. Quando o Senhor apareceu a Abraão, versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Eram 3 homens. Abraão viu 3 homens. E quem eram esses 3 homens? Quem eram 3 homens? Um era o próprio Senhor. Muito provavelmente o próprio Cristo. E 2 eram anjos. Tá? 2 eram anjos. E vieram na forma de homens. E quando, versículo 16, tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Aí disse o Senhor, um deles era o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Aí enquanto um deles ficou com Abraão, falando com Abraão, 2 anjos partiram para Sodoma. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Tá? E no capítulo 19, versículo 1, mostra que são os 2 anjos. Tá? Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Vocês entenderam? São 3 homens que Abraão viu. Um era o Senhor, 2 eram anjos. Um ficou conversando com Abraão, 2 desceram para Sodoma. E 2 que desceram para Sodoma, capítulo 19, versículo 1 fala, eram os anjos. Então os anjos podem vir em forma humana, desde que autorizados por Deus. Tá? Então, sem a autorização de Deus, irmãos, é ilegal. Eles não têm contato conosco. Estamos em esferas diferentes. Tá? Então, infelizmente, esses anjos caídos usaram de forma ilegal e contraíram união ilícito, isso é, consumaram casamentos ilícitos com as filhas dos homens, contaminando a raça humana. A raça humana foi contaminada. No livro de Judas, dá uma olhada em Judas, versículos 2 e 3. Judas, vocês sabem que é um livro antes de Apocalipse, né? Acharam? Versículo 6. E os anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Irmãos, esses anjos não guardaram o seu próprio domicílio, não guardaram o seu estado original. O seu estado original é outro estado, não é em forma humana. Eles não guardaram o seu estado original, tá? E eles, contra a ordem de Deus, cometeram relações sexuais não toleradas por Deus. Isso foi tão sério, né? Isso que eles cometeram é tão sério, que eles estão presos. Esses anjos que fizeram isso, estão presos, sob algemas, né, eternas, estão aguardando, sendo guardados sob trevas, aguardando o juízo ainda do grande dia. Então esses anjos estão presos, tá? Coisa tão séria o que eles fizeram. Aí, versículo 7 diz que Sodoma e Gomorra aproveitaram essa dissolução que os anjos fizeram com as mulheres. Irmãos, aí foram após outra carne, tá? Aqui diz, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição,
como aqueles são os anjos, seguindo após outra carne. Quer dizer, os anjos não podem vir tomar carne humana, seguindo após outra carne, e só que em Sodoma e Gomorra é prática de homossexualismo. Querendo abusar, os moradores de Sodoma queriam abusar aqueles dois anjos, homens com homens, tá? E são postas como exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Não respeitam a ordem de Deus, não respeitam o governo de Deus, né? Ó Senhor Jesus, isso foi uma coisa muito, muito séria, tá? E 2 Pedro capítulo 2 também menciona sobre isso. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Isso é tão sério, que em 2 lugares foram mencionados esse castigo. Ele não poupou o mundo antigo, porque ele tinha que destruir essa contaminação. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Irmãos, o contato ilegal dos seres humanos com seres espirituais, que são os anjos, trouxe muita confusão, muita confusão. A mistura de espécies diferentes, irmãos, gerou filhos híbridos, gigantes, nefilins, que significa caídos. O livro de Números 13 menciona, dá uma olhada, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, gigante que é Nefilim. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Não são os anjos, os filhos que nascem através desse casamento ilícito, geraram gigantes, né? Na criação, Deus deixou muito claro que Deus criou todas as coisas segundo a sua espécie. Estou certo ou não? Em Gênesis 1, versículos 11 e 12, vamos dar uma olhada, vai. 1, 11 e 12. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto, segundo a sua própria espécie, tá? E versículo, vamos também ler quando ele criou animais, versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Imagina se Deus não tivesse feito essa limitação de que cada espécie tem que produzir somente da sua espécie. Imagina que confusão poderia haver, não é? Então, o casamento é entre homens, não com anjos. Cada um tem a sua espécie, tá? Quando essa mistura maligna se espalhar por toda a humanidade, Deus não terá mais seres humanos da forma como criado para fazer a sua vontade. Esse foi o motivo do dilúvio. Vocês perceberam? Então disse Deus, vamos voltar lá, Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Vocês estão chocados, né? Então disse o Senhor:
o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Irmão, o que quer dizer o homem virou um ser carnal? O homem só vivia pelo prazer da carne. É sexo. Abusa em comida, abusa em bebida, abusa em orgias. Quer dizer, vivia para prazeres carnais. E o homem virou carnal. Não adianta mais o Espírito de Deus continuar contendendo no homem para dizer para o homem: não faça isso, não faça aquilo. Não adianta mais. O homem carnal, né? Então, aí versículo 4. Ora, bom, o corpo humano foi criado para o homem viver na terra, multiplicar-se e encher a terra com o fim de realizar a vontade de Deus, que é sujeitar a terra. O corpo humano, irmão, foi criado por Deus para poder Deus usar e sujeitar a terra. O corpo humano não existe para desenvolver só prazer carnal. Não, não é isso não que Deus criou o corpo humano. Tá? E para que a vontade de Deus seja feita na terra, o Espírito de Deus precisa agir no homem, contendendo com ele no espírito humano, para esse seguir a direção do Espírito. Mas o homem tornou-se totalmente carnal, isto é, em lugar de desenvolver o seu espírito, passou a viver somente para a satisfação da sua carne, entregando-se à prostituição como os anjos caídos, seguindo após outra carne. Por isso Deus diminuiu os dias do homem na terra, porque naquele tempo os homens viviam 800 anos, 900 anos, 300 anos, quer dizer, então Deus limitou para 120 anos, porque o homem era carnal, ia desenvolver demais a sua carne. Aí, irmão, versículo 4 de Gênesis 6, ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Irmãos, os filhos gerados dessa mistura maligna, eram de grande porte, com enorme força física, eram tidos como heróis da antiguidade. Irmãos, eram totalmente desproporcionais com homens comuns. Provavelmente tinham homens de 4 metros de altura, uma força descomunal. Irmão, não tem como competir com um homem normal. Por isso que a violência foi se multiplicando. Vocês entenderam? Tudo isso tem um pano de fundo, né? E vocês se lembram, eu mostrei agora há pouco em números, e quando os espias voltaram de espiar a terra de Canaã, sob a liderança de Moisés, do povo no deserto, eles relataram que havia anaquins na terra. Eu já li em número, podemos ler em Deuteronômio. Dá uma olhada em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio 1, né? Versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós, este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins, os nefilins, os gigantes. Quer dizer, por isso que em Gênesis 6 fala, não só naquele tempo de Noé, mas depois também aconteceu alguma coisa. Vocês entenderam? Só que a Bíblia não relatou. Então, depois do dilúvio, ainda surgiram os gigantes aqui, os gigantes lá. Então, na terra de Canaã, havia esses gigantes também. Por isso que Deus queria que o povo de Israel destruísse aquele povo, por causa dos anaquins, por causa dos nefilins, para não contaminar a raça humana. Tá? Deuteronômio 9, versículo 1. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão
para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins. Vocês estão entendendo? Deus está mandando o povo de Israel para justamente destruir esse povo dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enac? Quem poderá? Versículo 5: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas é pela maldade dessas nações. Maldade o quê? Maldade por causa dos Anaquins, né? Que teu Deus as lanças de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus tem interesse de destruir esses Anaquins, que são essa mistura, resultado da mistura de sangue. Ó Senhor Jesus. E Josué capítulo 11, versículo 21. Nós também estamos entrando na boa terra de Canaã. E no caminho tem grandes lutas. E a nossa luta não é mais contra sangue e carne. Nossa luta é contra os gigantes, os principados e potestades do ar. Tá? É a mesma coisa. Nós estamos ali para derrotá-los. Tá? Então, Josué 11, versículo 21. Né? Ali diz o quê? Naquele tempo veio Josué e eliminou os Anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gat e em Asdod alguns subsistiram. Irmãos, a intenção do povo de Israel lutar para entrar na boa terra de Canaã, irmãos, é para destruir os Anaquins. Josué 14 mostra que Caleb também foi valente. Caleb. Quem é Caleb aqui? Caleb são os intendentes, viu? Cadê os intendentes? Versículo 11. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Irmãos, ainda estou forte para sair à guerra. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué, então, o abençoou e deu a Caleb. Caleb, então, né, deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Ó Senhor Jesus! Então, voltando lá para Gênesis 6, Deus então resolve fazer desaparecer o homem que ele criou. Senhor Jesus. 6, versículo 5.
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. O homem foi criado justamente para fazer a vontade de Deus. E Deus, planejou enviar seu filho para ser um homem, para que esse propósito possa se concretizar. Mas o homem foi contaminado. Aí, então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Graças a Deus que apareceu o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, enquanto Deus considerava fazer desaparecer o homem que Ele criou nessa terra, mas graças a Deus que Ele encontrou um homem. Às vezes basta um, irmãos, para Deus prosseguir com a sua vontade. Ele encontrou um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, do versículo 8 até 10. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa era a diferença. Numa geração em que a maldade do homem se multiplicava e a terra era continuamente mal, O homem é continuamente mal na terra, E muita violência se multiplicara, mas havia alguém na terra que andava com Deus. Irmãos, você vai fazer toda a diferença. Às vezes você sozinho na sua cidade, nós somos poucas pessoas, não sei o que vou fazer. Talvez você esteja sozinho num país, num continente, poucas pessoas. O que eu vou fazer? Irmãos, se você andar com Deus, vai fazer toda a diferença. Vamos aprender a andar com Deus. Porque, irmãos, Deus é capaz de suprir tudo o que é necessário para homem novamente fazer a vontade do Senhor. Por isso, irmãos, hoje nós temos a mesma atitude de Noé. Ainda que pecador, nada podemos fazer, não temos força nenhuma. Mas, irmãos, nós podemos achar graça diante do Senhor. Porque nós queremos ser aquele que anda com Deus. Então, tudo que vai acontecer conosco, irmão, não é a nossa força, não é resultado da nossa capacidade, mas é a graça. A graça de Deus é que vai começar a trabalhar e atuar em mim. Por isso, irmãos, Hebreus 4:16. Já estou terminando. Hebreus 4:16. Não dependa da sua força, não seja presunçoso como Caim. Não se acha justo, não se acha melhor que os outros. Você e eu somos apenas pecadores. Aqueles que pedem socorro invocando o nome do Senhor. Tudo que nós podemos fazer, irmãos, é nos achegar a Deus. Nos achegar à presença de Deus. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Esse trono é o trono da graça. Um presunçoso nunca vai receber graça, mas um pecador que se arrepende recebe graça, porque esse trono é trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Então seja você como Noé. Noé achou graça diante de Deus.
você também achou graça diante de Deus. Para terminar, 1 Coríntios 15, versículo 8. Versículo 9. Porque eu sou, Paulo disse, eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Irmãos, essa é a atitude nossa. Sou apenas um pecador. Não vem mostrando currículo para Deus, não. Não vem mostrando currículo para os irmãos, mostrar os seus feitos, realizações. Irmão, nós não passamos de um pecador, certo? Então, eu sou menor de dos apóstolos, não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Aí versículo 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou. É pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Deixe a graça operar em você. Deixe a graça trabalhar em você. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Deus abençoe vocês. Vocês achem graça diante de Deus. Amém.